Meus irmãos e minhas irmãs, o Cristo nos ensina sempre, por meio da sua palavra, por meio do Santo Evangelho. Abramos o nosso coração e acolhamos a meditação do Evangelho de hoje, Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Ouvimos hoje o fim do discurso sobre o pão da vida. E este percurso se encerra com uma profissão de fé dos apóstolos. Mas mais do que a profissão de fé dos apóstolos, o Evangelho de hoje nos demonstra dois comportamentos diversos. O primeiro comportamento é a rejeição por parte de alguns discípulos. Diante das palavras de Jesus, eles não aceitam, não querem ouvir, deixam de segui-lo. Julgam ser palavras muito duras. Também Jesus experimentou a rejeição. Também Jesus experimentou a incompreensão, mas viveu e passou por tudo isso sem se revoltar contra Deus. Deus também age e também nos ensina nestes momentos. A primeira lição do Evangelho de hoje é o modo como Jesus experimenta e vive a rejeição e a incompreensão. O segundo ensinamento, o segundo comportamento é exatamente contrário ao primeiro. Ao passo que alguns discípulos deixaram de seguir Jesus, os apóstolos e muitos outros acolhem e reconhecem as palavras de Jesus. Pedro, tomando a palavra, diz: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna." Reconhecem em Jesus palavras de vida e não palavras duras ou pesadas. O que fez? E essa deve ser uma pergunta em nosso coração. O que fez com que estes acolhessem e aqueles outros rejeitassem Jesus? As palavras dirigidas foram as mesmas para todos eles. O que mudou? O que foi diferente? Foi diferente a abertura de coração, a docilidade de coração. Quanto mais simples, mais abertos somos ao Espírito, à ação do Espírito de Deus em nossa vida. Quanto mais simples, mais confiantes. Vivemos tempos difíceis, isso é uma verdade aceita e acolhida por todos nós. Em tempos difíceis, maior deve ser a nossa confiança. Em tempos difíceis, maior deve ser a nossa docilidade e a nossa abertura para acolher aquilo que Deus quer nos enviar, aquilo que Deus quer nos ensinar. Acolhamos as três sementes. A primeira semente, meditação. Guardemos essa palavra em nosso coração. Versículo 68. Pedro, tomando a palavra, diz: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna." O dom, a palavra, a segunda semente para a nossa oração neste dia é docilidade. Dai-nos, Senhor, a docilidade de coração, a abertura necessária para que possamos acolher e não rejeitar as Tuas palavras. Terceira semente, o nosso questionamento. Eu tenho disponibilidade? Eu tenho docilidade de coração para ouvir e meditar a palavra de Deus? Eu reservo um tempo para essa meditação? Ou apenas tenho contato com a palavra de Deus na correria do dia a dia, na correria da vida, e muitas vezes vou esquecendo aquilo que é importante, aquilo que verdadeiramente me alimenta espiritualmente? Eu reservo um tempo para a palavra de Deus, para meditar essa palavra? Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos que Cristo tem palavras de vida eterna. Ele tem as palavras da vida eterna. E se reconhecemos isso, reservemos um tempo para meditar sempre a sua palavra. A todos vocês, o meu bom dia e o meu abraço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.